Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo E2MOC, do ITA. Eu sou o professor Willer. Na apresentação de hoje, nós teremos aí mostrando o trabalho de mestrado, basicamente um projeto de pesquisa de mestrado da Kátia Maier dos Santos. Gostaria de agradecer a participação de todos, em especial o pessoal da IACIT, que está aqui hoje, acompanhando a apresentação da Kátia. Então, Kátia, você fica à vontade, pode apresentar. Peço que todos mantenham os microfones desligados e após a apresentação, daí a gente abre para perguntas, ok? Pode ir, Kátia. Beleza. Bom dia, gente. Muito obrigada por estarem aqui participando. Então, que nem o professor Biller falou, eu vou estar apresentando o projeto de pesquisa do meu mestrado. Como é que passa os slides? Foi. Eu deixei os slides em inglês porque o projeto de pesquisa ele foi escrito em inglês, então ficava mais fácil de organizar os slides, mas eu vou estar falando em português. Aqui é só o sumário das coisas que eu vou falar, então as considerações iniciais, definição de problema, objetivos, a justificativa, a metodologia, um cronograma e as referências. Então, o objetivo foi unir o projeto que eu estou trabalhando na IACIT agora com os meus interesses, conhecimentos, para a gente fazer um mestrado, projeto de mestrado que pudesse agradar para todo mundo, né? Então, basicamente tem a ver com geolocalização, posicionamento e o GBAS, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente fala de navegação por satélite, a gente está falando de GNSS, que é Global Navigation Satellite Systems, que nisso ele inclui constelações para fazer o posicionamento terrestre. Então, a gente pode ter a constelação GPS, a gente pode ter a constelação GLONASS, e tem várias outras constelações que são utilizadas para prover um posicionamento terrestre. E quando a gente está falando de aeronaves, então elas utilizam basicamente esse sistema de posicionamento em situações críticas, como pouso e decolagem. Só que como a gente está lidando com vidas, né, geralmente várias vidas, a gente tem requisitos muito rígidos. E a gente precisa ter muita certeza e ter muita precisão dos valores que a gente está passando que a aeronave está recebendo. Então, só a constelação GPS, só a constelação GLONASS, elas não conseguem atender esses requisitos rígidos. Então, foram surgindo vários sistemas para aumentar essa precisão dos dados dos satélites e conseguir pousar as aeronaves de maneira segura. Então, um desses sistemas é o GBAS, que é Ground Based Augmentation System. A gente tem também SBAS, que é Satellite Based Augmentation System. E o GBAS, essa figura é aquela figura clássica para explicar como que funciona. Então, basicamente, a gente tem a pista, tem essas 4 estações de antena de referência aqui, uma estação de solo faz o processamento. Então, as antenas elas recebem o sinal do satélite e a estação de solo ela faz uma correção, um processamento desses dados para tentar diminuir alguns erros e estimar com maior precisão a posição da aeronave e passar isso para a aeronave para que ela consiga pousar de maneira segura. Atualmente, o GBAS está funcionando só com satélites GPS, com satélites GLONASS ainda não tem certificação, mas é um passo mais para o futuro. Então, no futuro, a gente espera que o GBAS consiga utilizar dados de GPS, GLONASS ou outras constelações que existam. Isso aqui foi o que eu falei. Então, atualmente o GBAS ele é autorizado pela FAA para utilizar só os dados satélites GPS e a frequência L1. E existem já vários estudos utilizando multifrequência, multiconstelação, mas o problema é que quando a gente insere mais uma constelação, insere mais uma frequência, a gente pode estar inserindo aí mais fontes de erros. Então, é um assunto ainda bastante estudado. E
Então, tem vários trabalhos, realmente, que usam multiconstelação, multifrequência para tentar, como a gente coloca mais uma constelação, a gente pode estar inserindo também fontes de erro, mas a gente pode estar deixando também o nosso sistema pode ficar mais preciso, porque a gente tem mais dados. Então, tem um potencial aí muito bom, e no futuro a gente espera que o GBAS ele funcione bem e seja certificado para funcionar com várias constelações e em outras frequências também. Aqui é só uma tabela de erros geralmente envolvidos na navegação de GNSS, então a gente tem várias fontes de erro, tem erros de satélite, erros de sinal, erros de receptor, de antena e de estação de solo. Aqui no Brasil, a gente tem várias anomalias ionosféricas que dificultam bastante aí o nosso trabalho. Então, acho que aqui na área que a gente está, principalmente os erros são devido à ionosfera. Então, eu fui estudando vários trabalhos, pesquisando vários trabalhos com relação ao GBAS e tudo mais, e eu notei que tem vários artigos, especialmente 2018 e 2019, que eles estão pesquisando como diminuir o ruído na estimação de quando a antena recebe o sinal do satélite. Então, tem até um artigo que eu coloquei aqui a referência, que ele fala que existe uma relação dos erros de posicionamento com o ruído branco. Então, quanto mais erro, maior o erro, maior é o ruído branco. E uma das técnicas para a gente diminuir o efeito desse ruído é através de filtragem. E um dos filtros mais clássicos que tem é o filtro de Kalman. Então, tem vários trabalhos que eles utilizam o filtro de Kalman, que ele é muito versátil, existem vários tipos de filtro de Kalman, e é muito versátil. Tem vários trabalhos de GNSS, GPS, GBAS, que eles utilizam o filtro de Kalman para supressão de ruídos, para correção de erros, navegação integrada e cálculo de posicionamento. Então, e todos esses artigos, eles são bem recentes. Aqui há alguns dos artigos que eu pesquisei. Então, eles estão usando esse filtro de Kalman, multifrequência, fazendo testes de multifrequência, multiconstelação, para tentar diminuir os erros, e também para tentar certificar a categoria 2 e 3. Então, é um filtro que ele pode ter várias vantagens. Inclusive, achei uma patente dos Estados Unidos, que é um dispositivo que ele usa o filtro de Kalman para posicionamento de GNSS. Então, é um assunto que ele está bem em alta atualmente. E existem vários filtros de Kalman. Então, vendo todos esses trabalhos e conversando com o professor Willer, a gente chegou nesses 3 filtros de Kalman que podem ser interessantes de a gente estar trabalhando e aplicando. Então, tem o filtro de Kalman estendido, que é o mais clássico dos filtros de Kalman, para tratar de não linearidades. Tem o filtro de Kalman Kubature, que ele segue uma regra matemática de Kubature, e esse até eu não cheguei a achar nenhum trabalho de GPS, GNSS, que envolvesse o filtro de Kalman Kubature. E tem também o filtro de Kalman Fuzzy, que ele utiliza o filtro de Kalman com a lógica fuzzy. Então, esse eu achei também um trabalho só que utiliza um filtro de Kalman fuzzy adaptativo. Então, a gente estava pensando em aplicar esses 3 filtros de Kalman e ver como é que o sistema se comporta, né? Se a gente consegue ter resultados tão bons quanto os artigos para no futuro conseguir utilizar multiconstelações, multifrequências ou categoria 2, categoria 3 de aproximação. Então, aqui a definição de problema. Então, se é possível melhorar a performance do GBAS através da filtragem, considerando esses 3 tipos de filtro de Kalman, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, e qual dos 3 tem a melhor performance.
Então, esses são os problemas que a gente visa estudar no trabalho. E aqui os objetivos, então, é estudar esses diferentes filtros de Kalman, o filtro de Kalman Kubatur, que é mais novo, o filtro de Kalman Fuzzy também, que é diferente, e comparar ele com o filtro de Kalman clássico, né? Então, esses filtros de Kalman vão ser implementados em Python, MATLAB, e daí depois de implementado esses 3 filtros de Kalman, a gente vai criar um cenário do GBAS no software STK, que é um software para simulação. Então, a gente consegue criar uma estação de solo, consegue criar várias antenas, consegue criar uma constelação GPS, tem vários parâmetros, assim, a gente consegue simular todo esse cenário, até a integração com o MATLAB. Então, é muito legal para visualização, criação de gráficos. Então, depois dessa parte de implementação de código, o objetivo é implementar no programa STK, e daí depois, finalmente, traduzir isso para uma linguagem C e integrar com o GBAS que já está funcionando, né? O GBAS real, e daí fazer mais testes e comparar com as outras 2 implementações. Então, a justificativa para esse trabalho é que a gente tem várias dificuldades para a implementação de categoria 2 e categoria 3, que são categorias mais rígidas para pouso. Então, eles têm os requisitos bem mais rígidos, também com relação à multifrequência e multiconstelação, que é um trabalho que ainda está sendo muito estudado. Então, o objetivo é que a gente faça vários testes, multifrequência, multiconstelação, categoria 2, categoria 3, para a gente conseguir diminuir realmente alguns dos erros e ter resultados mais precisos, para no futuro conseguir certificar o GBAS para categorias mais rígidas, né? Então, esse é um dos métodos que vem surgindo devido a essas questões, né, de certificação para categorias mais rígidas e para, considerando multiconstelação. Então, um desses métodos é usar diferentes filtros. Existem vários métodos que propõem a diminuição de erros, e o filtro de Kalman é uma delas, e a gente optou por seguir por essa linha. Aqui é o procedimento metodológico, eu fiz um diagraminha, então é bem simples, a parte de revisão bibliográfica, implementação em código, em Python ou MATLAB, depois passar para o cenário no STK, fazer uma comparação com o filtro de Kalman em código, e daí implementar em C e fazer uma comparação com os outros 2 métodos. E daí aqui é um cronograma, basicamente da implementação de como vai ser o mestrado, e daí está prevista aqui a defesa para o primeiro semestre de 2022, abril, maio. E eu queria mostrar também aqui o trabalho que eu fiz para a disciplina do Wheeler, de formação em voo de veículos espaciais, que eu fiz semestre passado. Apesar de não ter sido sobre o GBAS, mas foi sobre geolocalização, que basicamente eu fiz uma formação em voo de 3 satélites, e eu considerei os parâmetros orbitais próximos de um satélite da constelação GPS. Considerei 3 diferentes órbitas, passando por um ponto aqui em Pindamonhangaba. Então, tentei fazer com que essas órbitas passassem mais próximo aqui do ponto para ter uma estimação da posição de um objeto melhor. Aqui tem a tabela, eu fiz no total 6 simulações, considerando essas 3 órbitas, e também manobras de reconfiguração diferentes. Então, a gente tem os 3 satélites numa configuração antes da manobra e uma configuração depois da manobra. Eu fiz análise para ver quanto que essa manobra influencia na estimação do posicionamento desse ponto aqui. Esse aqui é o gráfico do resultado. O ponto preto seria o ponto que eu estou tentando estimar. E dá para ver que a gente conseguiu estimar perto, mas
se realmente fosse utilizar para uma aeronave pousar, não seria o suficiente. Mas é uma opção para fazer no trabalho também, que eu e o Lira, a gente estava discutindo, de integrar esse trabalho que eu fiz na disciplina que eu vou fazer também de constelações GPS, podemos fazer testes com GBAS, com outras formações, criar uma formação em voo, uma simulação, outras constelações também, e daí aplicar o filtro de Kalman. Então, tem várias possibilidades aí, dá para fazer várias simulações com esse trabalho. E também tem o projeto do Itasat 2, né, que é o pessoal do SEI que está trabalhando também, está agora nas fases iniciais, mas ele vai ter a ver com geolocalização também, e quem sabe aí no futuro a gente possa fazer uma parceria entre a CIT, o SEI, e que eu acho que tem muito trabalho legal aí para a gente explorar juntos. E era basicamente isso. Daí depois tem só as referências aqui. Muito obrigada por terem me ouvido. Ok, muito obrigado, Kátia, pela apresentação. Então, agora eu abro a pergunta aí para vocês. Por favor, quem tiver alguma dúvida, pergunta, comentário, fiquem à vontade aí para poder estar fazendo. Oi, deixa eu perguntar então. Kátia, por que você escolheu esses 3 filtros de Kalman? Eu sei que tem vários modelos, né, diferentes. Tem algum motivo específico você ter escolhido esses 3 para estudar? O filtro de Kalman a gente escolheu porque realmente é o mais clássico, né? Então a gente escolheu por ser assim, a opção mais clássica, mais utilizada. Então essa a gente escolheu. O Kubatur, o professor Willer, ele já tinha um outro aluno que fez um estudo com esse filtro, e ele é um filtro novo, então tem poucos trabalhos com relação a ele. Então a gente, como o professor Willer já conhecia e falou que era novo, a gente escolheu esse também para trabalhar com ele e fazer essa comparação. E o filtro de Kalman Fuzzy também, eu achei um trabalho que ele considerava que o filtro de Kalman Fuzzy, e é um dos métodos também, é uma lógica bem diferente, né, a lógica fuzzy, então a gente quis ter essa variedade dos tipos de filtro de Kalman. Deixa eu só complementar, Kátia. Então, o filtro de Kalman estendido ele é muito aplicado para as dinâmicas lineares, né? Já os outros já são mais aplicados para não lineares. O ano passado, não sei se acho que você não estava, Raquel, mas tinha um aluno que ele aplicou, o Vitor, ele usou o filtro de Kalman Fuzzy no controle do esporte, no nosso satélite. Teve resultados muito bons. O Bachur, ele foi aplicado também no caso do esporte, também teve resultados muito excelentes, e é por isso que a gente escolheu. Desculpa aí que o meu cachorro ele tá na sacada latindo. Eu também Bom, então seria isso. Mais alguém? Desculpa. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber disso também, né? Por quais motivos tinham sido escolhidos esses 3. Então é só um palpite mesmo. Vocês não têm uma indicação. Vocês vão realmente pesquisar o que vai dar aplicando esses tipos de filtro. Então, agora isso ficou claro. Eu estava curiosa para saber se tinha alguma evidência ou algum palpite, algo assim. Mas vocês estão realmente indo para ver o que vai dar. Kátia, com relação... Você falou que... Então, a hipótese Pode falar. Não, eu ia falar que a hipótese é justamente baseada nesses trabalhos que eles fizeram recentemente. Né, que o Kubatur é um filtro muito novo
e teve um aluno que aplicou no satélite, para a estimação do controle de altitude, e teve resultados muito interessantes, então por isso que foi essa proposta. E como não tem muita publicação, né, tanto do Fuzzy quanto do Kubature, então essa aqui é a ideia, por isso que a gente está usando esses três. E o estendido é o clássico, né, então seria o parâmetro de referência. Sim, do estendido era bem claro o motivo. Os outros que eu acho que eu e a Raquel ficamos mais curiosos. E eu também queria entender, Kátia, porque você falou que vai inicialmente simular em MATLAB e Python, aí depois você vai fazer a parte, acho que estética e de análises e tudo mais no STK. Até aí, para mim, fez bastante sentido, né? E aí depois você vai fazer em C, porque pelo que eu entendi, as coisas da missão já estão em C. Mas por que essa transição de linguagem, por que já não ataca no definitivo? Você não vai ganhar tempo e conseguir produzir mais? Qual que é o seu motivo para estar variando tanto? O meu TCC, eu fiz o filtro de Kalman também, e ele já estava em MATLAB. E a gente tem também alguns códigos do GBAS que eles estão em MATLAB. Então, a gente decidiu atacar essa parte primeiro, porque seria mais simples, né? Eu já tenho o meu código do filtro de Kalman pronto, a gente já tem os códigos em MATLAB também do GBAS, então a gente decidiu ir por esse lado primeiro, porque seria o primeiro mais simples, daí depois a gente vai aumentando a dificuldade. Entendi. Então, e também tem a questão que, assim, do MATLAB, sim, a gente fazia a simulação, daí no STK, né, pelo fato de ele ser mais completo, a gente conseguir incluir a parte do satélite, a dinâmica orbital, a parte das estações de solo, fazer toda essa modelagem. E daí a ideia seria fazer a integração com o MATLAB, né, a interface usando as rotinas, né, e também com o filtro de Kalman. Então a gente teria a dinâmica orbital dos satélites, a constelação no STK, o segmento solo, a parte de comunicação e a interface com o MATLAB rodando os códigos do filtro de Kalman e do GBAS, né? Então seria uma simulação bem mais completa, né? Então seriam as fases, né? Então essa primeira seria mais básica, da STK mais completa, e a última seria já em tempo real, né? Usando já o código em C embarcado no GBAS, daí uma coisa mais realista mesmo. Porque vai dar bastante trabalho, né? Depois ficar traduzindo tudo para C. Então, mas agora eu entendi, você já tem muita coisa pronta em MATLAB. Porque eu falei, por que ela está fazendo isso? Vai fazer um trabalho, depois vai fazer tudo de novo em outra linguagem? Mas agora eu entendi, é que você já tem isso em MATLAB, e aí, só que você precisa, no final, ter em C. Então, tá, fez sentido agora. Obrigada. E eu acho que também fica mais fácil para testar com formação em voo, para testar com outras constelações na interface do MATLAB, Python e STK. Então, acho que é uma forma também de ficar mais fácil de implementar uma formação em voo, de outra constelação, se a gente for fazer esses testes com outros satélites, né? Do que fazer direto em si, eu acho que seria mais complicado testar com outros satélites. Sim, exatamente. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Por favor. Kátia? Está me escutando? Oi. Sim, sim. Só fiquei na dúvida, no caso do GBAS, né? Nesse caso, esse filtro seria aplicado para você melhorar a estimação da posição? Isso. Tem vários trabalhos, eles aplicam de maneiras diferentes, mas a nossa ideia era aplicar na estimação do pseudo-range, né? Assim, no caso, por exemplo, você tem um receptor em solo fixo, né? Aí, no caso, você vai determinar a posição, estimar a posição dele, né? A partir das correções do GBAS. Isso.
E qual que é o método atual utilizado, né? Que ele não utiliza nenhum tipo de filtro? Atualmente, no nosso GBAS, ele não sei se filtro na parte do pseudo-range. Eu acho que nessa parte não, tem outros filtros depois. Mas nessa estimação do pseudo-range eu não saberia dizer. No GBAS lá tem um filtro, né? Só que daí é um... Eu esqueci o nome lá do filtro, né? Um filtro... Suavizador. Nem sei, esqueci. Isso. Isso, acho que até o filtro suavizador, né? Mas aí no caso ele não é nem para, acho que é só para filtrar o pseudo range, né? Sim. É que eu não entendi assim que no caso você está querendo aplicar esse filtro para melhorar a estimação da posição. É isso que eu não entendi assim, né? O que você está interessado é melhorar a estimação da posição a partir dos pseudo-ranges do GPS, né? Isso. Mas, assim, utilizando as correções dos GBAS, fornecidos pelo GBAS? Com o sinal do satélite GPS, aplicar, né, a gente faz essa estimação do pseudo-range e o filtro de Kalman, ele vai pegar os dados de correção do GBAS e esse sinal do satélite e ele vai estimar também o pseudo-range. Daí a gente vai poder ter o pseudo-range dado pelo satélite, né, e o pseudo-range estimado pelo filtro de Kalman, com menos ruído, espero. Ah, tá. Ah, beleza. Entendi. Obrigado. Marcos, muito obrigado aí pelo comentário, pela pergunta. É bem interessante essa pergunta. Isso aí a gente acabou não pensando nisso, né? Tem que ver, então, Kátia, esse filtro aí que foi falado, né? Qual que é esse? Tentar levantar mais informações dele. E talvez também seria um parâmetro de comparação aí para a gente estar fazendo, né? Para ver, porque tem que ser melhor do que o que está atualmente, né? Sim. E o filtro, né? Complementando a resposta, né? A pergunta do Marcos, o filtro de Kalman ele faz uma ponderação, né, entre o modelo matemático e as medidas que você tem, né? Então o que acontece? Nós temos pelo que eu entendi do modelo lá do cálculo do pseudo-range e tal, nós temos os modelos, né, que consideram algumas perturbações, como por exemplo a distorção da ionosfera, ruídos e outros parâmetros, né? E temos efetivamente as medidas, né, dos sensores, as medidas dos satélites, né, que já tem incorporado todos esses fenômenos naturais, né, esses erros, as perturbações, né? Então a ideia é o filtro de Kalman operar aí, fazendo aí esse balanço entre esses dois, né, tendo o modelo matemático e tendo as medidas, ele vai, né, efetivamente a ideia seria reduzir, né, isso é o que a gente espera, né, nossa hipótese, que ele reduza esses erros, esses ruídos e forneça aí uma estimativa melhor da precisão, né, da localização das antenas. Ó. Então essa é a ideia. Eu acho que só faltou, Kátia, nessa apresentação, você realmente colocar um pouquinho dos resultados preliminares, aquelas ideias desse modelo, do pseudo-range, como é que é feito esses cálculos, né? Certo. O conceito de operação, basicamente. Talvez você pode explicar um pouquinho naquele slide lá que passa para o pessoal, quem não é da área, entender. Você tem um slide, aquele que você falou que é clássico, da figurinha. Isso. Explica um pouco mais detalhado como que é o processo de operação, como é que acontece, né? Como é o conceito de operação do GBAS. Então, a gente tem os satélites GPS, a gente tem em geral são 4 estações, antenas de referência, e o sistema de solo aqui, que é onde são feitos todo o processamento, toda a correção. Então, a gente tem também uma antena VDB, que é ela que envia as correções para a aeronave. Então, as antenas de referência, elas recebem o sinal do satélite
e a gente tem o cálculo de pseudo-range, que seria a distância entre essas antenas de referência e o satélite. Mas, que nem o professor Willer falou, a gente tem diversos erros, principalmente aqui a ionosfera, podem acabar distorcendo esse sinal do satélite ou dando um resultado de pseudo-range que não é tão correto como deveria ser. Então, a gente recebe esse dado do satélite e faz essas correções, que a gente sabe a distância, a gente sabe a posição da nossa antena de referência e, através dos almanacs, a gente sabe a posição dos satélites. Então, o satélite ele nos dá essa distância, mas a gente sabe qual que é a distância real que deveria ser. Então, a gente tem, com essas duas medidas, a gente consegue fazer a diferença entre elas e consegue saber qual que é o erro que aquele satélite, ele está dando. Então, a gente faz todo um processamento no GBAS e envia vários tipos de mensagem, um monte de parâmetros, e a gente envia todos esses parâmetros para a aeronave. Então, a aeronave consegue, quando ela está na hora de pousar, consegue saber qual que seria o erro de posicionamento, consegue fazer a correção para pousar de maneira suave, correta, né? Muito bem, obrigado, Kátia. Mais alguém? Pode falar, pessoal. Vergonha não. Pessoal aí da EACIT, que conhece mais o sistema, fica à vontade aí para perguntar. Kátia, eu tenho uma dúvida. Você acha que esse sistema se estenderia também à unidade aviônica? Ou seria só na unidade de solo, essa sua solução? Você vislumbra alguma coisa nesse sentido? O que eu pensei era no sistema de solo. Eu não cheguei a considerar no sistema aviônico. Porque eu também não tenho muito conhecimento de como que seria o GBAS aviônico. Mas talvez possa ser uma possibilidade mesmo, se não for muito complexo, né? Se tiver como fazer, acho que é uma boa ideia. Realmente não tinha pensado disso. Inicialmente tinha pensado só no sistema de solo. É que geralmente a gente pensa em melhorias no GBAS, como a gente está focado no GBAS, né, que seria a unidade de solo, a gente acaba excluindo um pouco a unidade aviônica, mas é importante também, talvez, pensar um pouco aí na questão da unidade que vai no avião, né? Sim, sim. Porque como são soluções complementares, talvez seja de grande valia também estender. Mas aí, realmente, tem toda a carga de conhecimento envolvendo entender como funciona a unidade aviônica. Sim. Mas beleza, muito obrigado. Mas obrigada aí pela ideia, uma coisa que eu não tinha considerado mesmo. Nada. Legal, Eduardo, obrigado aí, realmente faz total sentido. A gente não tinha pensado nisso, eu tô fazendo as anotações aqui, depois a gente conversa, Kátia. É bacana mesmo a gente analisar essa parte mesmo. É bem interessante essa pergunta do Eduardo, né? Porque um dos limitantes da gente utilizar, né, multiconstelação, multifrequência é exatamente fazer todo esse processamento, né? E o avião não está preparado para receber isso, né? E fazer essas correções. Então, acho que é bem interessante. Eu não gostaria de fazer nenhuma pergunta, mas só parabenizar. Eu acho que a iniciativa é muito legal, a ideia é bem bacana e, com certeza, é um trabalho que vai agregar muito, né? Tanto para o meio acadêmico, né? Como para a gente lá na EACIT, né? Eu acho que bem legal. Parabéns aí, Kátia. Parabéns, Willer. Bacana, muito legal a ideia. Obrigada. Obrigado. Valeu. Kátia, Oi. Eu não sei se eu não entendi muito bem, mas assim, primeiro eu queria saber se o que você pensa é usar, focar o seu trabalho para a GBAS categoria 1, ou seja, usando apenas a frequência LU, ou se você vai focar especificamente em multiconstelação, multifrequência. E eu também queria saber, assim, como que você pretende trabalhar a melhoria dessas estimativas
considerando essa questão da ionosfera, né? Porque a gente sabe que o grande problema que a gente tem, pelo menos aqui na nossa região, é justamente essa questão da ionosfera. E a gente, daqui para os próximos anos, que é esse período do seu mestrado, a gente vai ter justamente uma crescente das anomalias, né? Por enquanto a gente está num período bem de calmaria. Então, como que você vai, tipo assim, em quais fontes de erros você vai tentar aplicar isso daí para melhoria, ou você vai simplesmente considerar uma fonte conjunta de erros e tentar obter a melhor correção? Como que você vai trabalhar essas fontes de erros? Assim? Você pretende propor alguma coisa para a ionosfera? Ou como que será? Inicialmente, quando a gente estava conversando sobre esse trabalho, focava mais na implementação para categoria 1, que era o que a gente já tem por enquanto no GBAS, ou até talvez no futuro categoria 2 e 3. E daí eu estava fazendo a disciplina de formação em voo de veículos espaciais com o Wheeler, e vou fazer a de constelação nos próximos semestres. E daí tinha que fazer um trabalho para disciplina, e daí com formação em voo. Então a gente foi conversando, e daí com esse trabalho que eu fiz de geolocalização e tal, a gente começou a considerar que isso pode ser uma coisa que a gente pode aplicar no trabalho também. Então, testar com multiconstelação, que já eu vou estar fazendo a disciplina, isso pode ajudar na disciplina, e vou ter esse conhecimento também. Então, a gente acabou agregando essa parte de multiconstelação, testar conformações em voo também, por causa das disciplinas, mas inicialmente a gente não tinha pensado muito nessa parte. E com relação à ionosfera, os artigos, o filtro de Kalman, ele basicamente é para diminuir o ruído branco, white noise, do sinal do satélite. Mas tem um dos artigos aqui até, ele usa o filtro de Kalman para monitoramento também da anomalia ionosférica. Então, ele utiliza o filtro de Kalman para tentar diminuir o efeito da ionosfera. Então, é um trabalho bem legal. Eles tiveram resultados muito bons com diminuição do erro da anomalia. Então, é um método também que ele pode diminuir, sim, o erro da anomalia aplicando o filtro de Kalman no cálculo do pseudo-range. Esse trabalho aqui que ele então utiliza você o não filtro vai de Kalman. tratar então você não vai tratar as fontes de erros separadamente. Você vai tentar melhorar o resultado, digamos assim, geral, considerando, mesmo que tenha os erros. Sim. Entendi. Legal. Deixa eu complementar aqui as respostas. Obrigado pela participação, Paulo. Bem interessante essas perguntas. No primeiro, aí entra uma vantagem do STK, porque o STK permite a gente modelar em diversos detalhes as cargas úteis de comunicação. Frequência, receptor, transmissor. Então, ele permite colocar vários parâmetros lá detalhados, né, de a gente simular de forma bem fiel, assim, outros tipos de constelações, outros tipos de frequência. Então, a gente pode, sim, né, fazer essa análise considerando outras constelações, e também não só GPS, Aglonas, outras, em outras frequências também, né, e verificar como é que está se comportando aí o sistema. Já com relação a outra pergunta do problema da ionosfera, foi bem isso que a Kátia falou, né, a gente vai trabalhar visando aí a melhoria do resultado final, não especificamente no modelo da ionosférico, porém, né, daí a gente tem essa questão aí da missão do Eutelsat 2. Né? O Eutelsat 2 ele vai ser uma formação de 3 satélites que a gente está trabalhando, e ele vai ter duas funções, duas missões principais. Uma é continuar o estudo do clima espacial, que a gente já vem desenvolvendo o satélite SPORT. Né? A missão SPORT é uma parceria com a
NASA e com algumas universidades americanas, que visam justamente estudar o clima espacial, a ionosfera, e desenvolver melhores modelos da ionosfera, né? Então, o que acontece? A NASA e algumas universidades americanas, como a Universidade de Utah, no Texas, Alabama e Huntsville, esqueci a outra, estão desenvolvendo sensores para fazer medidas in situ na ionosfera, tá? Então nós vamos ter lá sensores como medir a densidade do plasma, a velocidade dos íons, o campo magnético, vários parâmetros, justamente para melhorar esses modelos matemáticos, né, visando esse problema que nós temos aqui na nossa região da navegabilidade, tá? Então o Sport ele está em fase de construção, a previsão é que seja lançado no ano que vem. Tá? Ele vai ter uma missão aí de 1 a 2 anos e vai estar fazendo esse estudo. Aí o ITASAT-2 ele vem com uma continuação da missão do Sport, só que o Sport seria um satélite. O ITASAT-2 teriam 3, né? Então a gente conseguiria medir, ter medidas nas bolhas de plasma da ionosfera em vários pontos, né? Com isso contribuindo, aumentando mais a resolução, tanto espacial, né, quanto temporal das medidas. E uma outra tarefa do ITASAT-2 seria fazer experimentos de geolocalização, né? Aí, para isso, nós estamos contando com a parceria do pessoal de Israel, né, da Technion, onde eles desenvolveram uma carga útil de fazer experimentos de geolocalização, tá? Eles estão também com uma formação em voo lá, uma missão de 3 satélites que vai ser lançada agora, provavelmente agora no final do ano. E eles têm uma base, seria geolocalização cooperativa, né? Ou seja, eles sabem a priori qual que é a frequência que eles vão geolocalizar, tá? E eles têm uma unidade lá em Israel que eles vão estar fazendo esse experimento. Então, qual que é o legal disso, né? Porque a constelação GPS, ela tá na órbita média, ela tá tipo bem alta, tá acima da ionosfera praticamente. Então, quando o sinal passa, ele sofre toda essa transferência, toda essa perturbação da ionosfera, né, essa interferência. Já essa missão do ITASAT-2, ele vai estar meio que abaixo da ionosfera, vai ser uma missão numa altitude de cerca de 350, 360 quilômetros. Então, com isso, né, fazendo esse experimento, a gente vai conseguir comparar os dados com a constelação de GPS e ver, né, qual que seria essa interferência, melhorar os nossos modelos, melhorar os dados. Então, a missão do ITASAT-2, nesse sentido, da geolocalização, também é muito interessante. Nós entramos em contato, né, com a coordenadora de vocês, a Fernanda, nós estamos marcando aí uma reunião para conversar, né, para tentar uma parceria, né, com a IACIT, com o ITA, nesse sentido do ITASAT-2, e também a gente sabe que uma parcela da IACIT tem origem lá de Israel, né, uma parcela tem empresa israelense, então, como nós temos também Israel nessa missão aí em parceria, também seria legal, e enfim, então a gente está em tratativas aí para conversar, mas essa seria, então, o principal objetivo aí do ITASAT-2 também, fazer esses experimentos de geolocalização. Não sei se ficou clara aí a ideia para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Não, legal, muito, muito bom. Muito bom. Mais alguém? Isabela, você está quietinha hoje. Estou sentindo que você tem uma pergunta para a Kátia. Toda vez você faz isso comigo, Willer. Todo seminário eu tenho que perguntar. Exato, eu gosto de ouvir sua voz. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Eu achei muito legal, eu fico muito impressionada. Mas só os parabéns mesmo. Tá? Muitos parabéns. Obrigada. Isabela, não fica brava comigo, não. Tô não. Matheus Holanda. Matheus, você entrou aí um pouco depois, não sei se você conseguiu pegar a apresentação da Kátia. Matheus? Não esteja ouvindo. O microfone não está funcionando. Tudo bem. Bom, se tiver alguma pergunta, você pode colocar no chat aqui, que daí eu reproduzo. Wallace, tudo bem? Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo? Opa, Tá me ouvindo? quem que tá falando agora? Matheus? Opa, acho que sou eu. Isso, Ah, sim, consegui sim. aqui. Ah, estamos ouvindo. Então, Pode falar. eu cheguei um pouco depois, mas eu peguei o finalzinho. Eu, particularmente, não tenho nenhuma pergunta, mas eu tenho uma indicação aqui de um evento que vai ter, que eu acho que é bem relacionado ao projeto da Kátia, que é uma conferência GeoPython, que vai ser esse ano, e a data vai ser dia 21 de setembro. Vão ser 2 dias e tem várias coisas. Tem machine learning, tem GIS, tem visão computacional, tem processamento de dados relacionado ao espaço, geodados. Então, parece bem completo. Eu vou mandar até o link aqui na caixa, e aí vocês dão uma olhada. Mas parece bastante interessante, eu acho que vai ajudar bastante a caixa assim, a ter algumas visões e aprender ainda mais, né, sobre isso. GeoPython. Vai ser Que dia legal, 21 de setembro. não sabia, muito legal. Obrigada por falar. Vou dar uma olhada, sim. De nada, só se atenta, porque eu acho que as inscrições vão até dia 9 de agosto. Ah, sim. Então já está quase encerrando. Mas eu mesmo vou participar, porque parece que vai ser bem show, assim, da Google, né? Eles são experts nisso. Uhum. E eu acho que tem bastante a ver com o que você apresentou aqui, né? Pelo que eu pude notar. Uhum. Obrigada. De nada. Legal, Matheus. É 27 de setembro? Peguei nota aqui. 21 de setembro, se não me engano. 21 de setembro. 21 e 22 de setembro. Legal. Mundial essa conferência aqui. Vão ter palestras, alguns ensinamentos aqui de como usar algumas ferramentas. Vai ser bem bacana. Todo ano tem. Geralmente é presencial, né? Mas como esse ano tem... Sim, entendi. Participar, pode participar. Não, legal. Obrigado aí, por favor. Tem algum comentário, pergunta? Opa, bom dia para todo mundo. Então, eu vou fazer coro com a Isabela. Não tem nenhuma pergunta, mas eu achei o tema bastante interessante. Eu não conhecia esse sistema de base, né, de posicionamento. É bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Wallace, eu tenho uma pergunta para você. Você que é o especialista aqui dos foguetes. Você acha que daria para fazer algum experimento suborbital com foguetes? Nesse sentido da gente fazer geolocalização? Quanto tempo a gente teria de voo? Um foguete pequeno, assim, por exemplo, lá de Alcântara, se a gente fosse lançar alguma coisa de Alcântara. Quanto tempo de voo suborbital a gente teria? Então, os foguetes de sondagem do IAE, né, o SB-30, eu acho que eles têm alguns minutos de voo fora da atmosfera, né? Sim. Agora o tempo pesado eu não sei. Tá. E eles chegam até que altitude, você sabe? Mais ou menos. Vai ser um chute direcionado, mas eu estaria algo em torno de 200, não, algo entre 100 e 200. 100, 200 quilômetros. Legal, bacana. É uma coisa que também a gente pode pensar. Né? Aí, nesse caso, a gente teria que ter uma estação lá, né, Kátia? Algum receptor. Né, uma observação é que tanto o CLA quanto o CLBI, eles, principalmente o CLA, né, eles lançam foguete de sondagem, foguete de treinamento, o FTI, né, intermediário, foguete de treinamento intermediário, muitas vezes completamente vazio. Então tem um espaço para colocar uma carga ali. Então eles lançam um foguete, porque eles têm que lançar, né, para fazer treinamentos, com a carga que poderia ser utilizada. E tanto o CLA quanto o CLBI tem estações de solo bastante avançadas. Deixa eu acrescentar aqui, do SB-30 tem essas informações, do IAE. Tenho, do CLA, de treinamento, ele chega nos microgravidade e o apogeu 250 Só complementando também, é tão verdade que o Wallace falou, tem também, além do FTI, tem o FTB, né, que é o foguete de treinamento básico.
E realmente eles não têm muitos projetos para levar dentro do foguete. Inclusive, eles aceitam até payload vindo de C, sabe? Então, se faz uma iniciação científica, constrói uma carga paga, eles lançam, porque realmente não tem muitas opções. Então, é isso aí mesmo. O VS-30, o FTI, FTB, geralmente sempre vai ter um lugar ali para colocar alguma coisa, se você quiser. Não, muito legal isso daí. Então, essa é uma opção. Não sei se vocês conhecem o Wesley, né? Ele fez TG comigo e ele está lá em Alcântara. Ele também já colocou lá para gente que realmente tem essa oportunidade, eles estão buscando, né, cargas úteis. Daí fica até uma opção aí de uma parceria também com a IACIT, né? Assim, sei lá, a gente desenvolver a carga útil, colocar lá nesse foguete, fazer esse experimento. Ô, Kátia, 6 minutos seria suficiente para a gente conseguir fazer ter o algoritmo processar os dados? Mas daí, assim, como método para teste, assim, fins acadêmicos, acho que sim, daria sim, mas... Sim, exato, para fins acadêmicos. Para fins acadêmicos... Exato, experimentos. Né? Nesse sentido que eu falei, né? Porque daí você vai estar abaixo da ionosfera, né, e você não consegue comparar os dados que vêm provenientes da constelação. Né? Estaria acima da ionosfera. Sim. O de treinamento eu peguei rápido aqui. Eu não tenho tempo de microgravidade, mas eu tenho tempo de voo, para ter uma ideia. O apogeu dele é 30 quilômetros e em torno de 2 minutos e meio de voo ao todo. Então, é bem menos que obviamente, né, que um VSB-30, né? Eu teria que ver o que atenderia melhor mesmo. Sim. Mas esses dados seriam do FTB, né? Pelo fato de a gente estar com a Subtasat 2, 370, 400 quilômetros, um voo suborbital aí 100 quilômetros, 200 quilômetros, um pouco menos, sei lá, 30 quilômetros. Então, nesse sentido de experimento, eu acho que ficaria talvez interessante aí ter esses dados. O dia da IACIT aí, quem não falou, gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. O intermediário, eu peguei, ele chega a 50 quilômetros. É 30 o básico, 50 o intermediário, o VSB 30 na faixa de 250. Ah, legal. Bacana, ok. Obrigado, Raquel. Se não tem mais uma pergunta, a gente pode, então, gostaria de agradecer aí, primeiramente, a Kátia pela apresentação que ela fez, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Tenho só elogios. A Kátia foi a minha primeira orientada no ITA, né? Veio lá de Santa Maria, fez um excelente trabalho na graduação, também de estágio. Essa semana ela apresentou no congresso IAA, BSAT, que teve virtual, um congresso internacional, apresentou o trabalho de estágio, que foi o estudo de Monte Carlo, realizado com o nosso projeto para o Satélite Esporte, né? E agora ela está também trabalhando aí muito bem aí nesse projeto de mestrado. A expectativa é bem grande, que a gente tenha grandes publicações, né, grandes trabalhos sendo desenvolvidos. Bom, nós sempre temos aí seminários, acontece nesse horário. Quem tiver interesse de participar de outros também pode falar com a Kátia, aí fica à vontade de participar aqui. A gente sempre discute algum tema, alguém apresenta algum resultado preliminar, né, do seu trabalho acadêmico. Agradeço aí pela
Obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, gente. Valeu, Tchau, Renato. gente. Obrigada. Tchau.